Olha, acho que o que os juristas diriam, né, é que a sua liberdade de expressão termina no momento em que você invade os direitos do outro, né? Então você fere alguma lei ou invade esses direitos. Verdade, mas eu acho que no jornalismo a fronteira é um pouco anterior a isso, né? Porque o jornalista tem uma responsabilidade social, né, dentro do ambiente dele, em que ele se insere, que não pode ser esquecida, né? Então, um jornalista, eu acho que ele tem que tomar mais cuidado com o que ele diz, né, do que um outro cidadão que, mesmo num cenário de redes sociais, de comunicação fácil, facilitada, exacerbada, não vai ter a mesma repercussão, né? Então, uma coisa é você ter um jornalista famoso, um âncora de televisão ou de rádio, dando uma opinião, né, exprimindo uma opinião sobre um tema polêmico, né, que possa levar a conclusões desastrosas, né? Outra coisa é você ter um cidadão ali enfim, com sua audiência restrita. Eu acho que o jornalista tem que ter mais cuidado com isso do que um cidadão, não vou usar a expressão cidadão comum, porque os jornalistas também são cidadãos comuns, mas que tenha menos visibilidade, uma pessoa que tenha menos visibilidade. Então, assim, mais objetivamente, o limite da liberdade de expressão do jornalista não deve ser apenas o limite da lei. Eu acho que precisa ser um limite ético. Eu acho que é importante que ele pondere as consequências das suas palavras. Eu usaria uma palavra só: inteligência, no seu sentido lato. Inteligência, esse é o limite. Qual é o limite dessa responsabilidade? Quando eu trago esse monte de... Claro que eu estou fazendo o quê? Eu estou criando aquilo que, né, a gente trabalha muito bem com Habermas, né? Você está criando todo o ambiente, nós vamos chamar isso aqui de esfera pública, né? Que é o espaço, né? Que ele não é nem físico, nem... Eu não pego no espaço, mas assim, é como, não uma energia, mas é o cenário, é a atmosfera. Eu estou criando a atmosfera, ainda pelo viés, né, da teoria do Agenda Setting, né? Então, eu pauto, esta semana eu estou pautando crimes cometidos por adolescentes para remeter a uma ideia de redução de maioridade penal. Quando eu trago essa enxurrada de crimes, né, de delitos cometidos por adolescentes, eu já criei essa atmosfera, já criei esse espaço, já criei essa chamada, né, essa esfera, já estou na esfera pública, e daqui eu vou fazer o quê? Eu vou formatar uma opinião pública, que esse é o nosso grande desafio. Quem é ela? Não é a sociedade. E não só no Brasil, mas no mundo, a sociedade ela é confundida com a opinião pública, ou vice-versa, dependendo dos seus interesses. Então, quando você diz o norte-americano ele defende a ocupação norte-americana no Iraque, não era a sociedade norte-americana, era a opinião pública. Quando nós falamos hoje aqui, o brasileiro ele quer a redução da maioridade penal, nós estamos usando a sociedade brasileira, mas na verdade esse é um desejo da opinião pública, que é esse grupo que é rapidamente influenciado ou que entra num processo de negociação e de espelho com essa mensagem, vem ao encontro dos interesses desse grupo, e é esse grupo que acaba pressionando, e esse grupo volta a pressionar a mídia para cobrir, a mídia devolve, e isso acaba, de alguma forma, chegando no parlamento. E chega em forma de lei. Então, esse movimento, então assim, qual é o limite? O limite é uma fronteira, e essa fronteira tem que se chamar inteligência, no seu sentido lato, que envolve sensibilidade, que envolve conhecimento de causa. Quem são esses jovens que nós estamos querendo mandar para as cadeias? Quem são eles? Qual é o papel do Estado em relação a esses jovens? Quais são os números reais que nós temos? Então, assim, a inteligência, né, no sentido lato mesmo, de conhecimento, e eu vou dizer, se é uma opinião
inteligentemente desenhada, né, por um especialista, eu não digo especialista pela via formal, mas alguém que conhece, que trabalha com isso, que estuda isso, que se dedica àquela causa, esse comentário, essa opinião, ela é extremamente valiosa no Brasil, mas ela tem pouco espaço. É só analisar o dia a dia. Então, a responsabilidade, o jornalista ele tem de ter responsabilidade, principalmente na figura de um âncora, né? Que comentário que ele vai fazer, porque ele tem um fã-clube do outro lado que se chama opinião pública. E é essa opinião pública que vai dar origem a parlamentares, né? Que vai fazer parlamentares que não entendem absolutamente nada dessa temática defender a redução, por exemplo, da maioridade penal, né? E isso tudo, Daniela, tem a ver com o quê? Com a falta de percepção do jornalista que emite esse tipo de opinião, com o que ele vai provocar aqui na ponta, nesse processo, nessa cadeia que é chamada de comunicação. Isso aqui é uma cadeia. E né, esse ciclo que envolve a comunicação, essa cadeia, então por isso que eu gosto da expressão ciclo de vida da informação, o que eu vou provocar de sentidos e o que esses sentidos, resultados da minha fala, vão, na verdade, esses sentidos vão depois resultar no que na nossa sociedade.